Calorosas saudações, e como é habitual nestes tópicos mais sensíveis, eu nunca faço a introdução mais humorística com uma piada ou uma introdução mais jocosa para pedir o vosso like ou a subscrição. Quem quiser, obviamente, pode pôr like e subscrever, só que não faço, como é habitual, a questão da piada inicial para isso, como devem imaginar e por motivos óbvios. Não sei se já viram ou não, esta notícia tem poucas horas, mas foi negada ajuda médica a uma grávida no Hospital das Caldas da Rainha. Essa mesma grávida tinha tido, há poucos momentos, antes disto suceder, um aborto espontâneo e acabou por ter de efetuar o parto e o bebê saiu cá para fora, veio ao mundo, morto, e estava dentro de um saco de plástico a quando do momento que a grávida pediu ajuda no hospital. Enfim, eu honestamente... Vamos ver o que é que se passou. Haverá encerramentos e outros encerramentos ainda mais radicais. A maternidade das Caldas da Rainha tem no seu currículo, ainda recente, a morte de uma grávida por falta de assistência. E não para de surpreender pelo pior. Desta vez, uma mulher que bateu à porta depois de um aborto espontâneo, ainda a sangrar, a quem terão mandado ligar para o 112. A história aconteceu esta manhã e é contada pelos bombeiros que foram enviados à porta do hospital pelo INEM. Uma senhora com 31 anos que tinha acabado de ter um aborto espontâneo, portanto foi em casa, o aborto deu-se em casa, portanto o marido e a senhora vieram pelos meios próprios no seu veículo para o Hospital de Caldas. E quando chegaram ao Hospital de Caldas foram informados que não poderiam receber a senhora e que deveriam ligar 112. Só um pormenor antes de continuarmos a ver isto. As informações que existem relativamente a estes casos, das pessoas que querem ter filhos na região centro do país, em Leiria, Coimbra, naquele espaço geográfico ali entre Lisboa e o Porto, estão a ser mandadas, as grávidas no caso, para o Porto. Eu, por acaso, acho que até me recordo de ver um comentário, já não sei se foi do presidente da comunidade de Vigo, da Câmara Municipal de Vigo, em Espanha, na Galiza, que disse, bem, mas um bocadinho nascem espanhóis, não é? Porque do Porto à Galiza é mais rápido do que do Porto a Leiria ou do Porto a Lisboa, não sei se têm noção. Portanto, enfim, a situação é grave. E isto demonstra um problema, que é, o que está a acontecer na saúde já não é um problema partidário, não é? Mas isto toda a gente acho que se percebia, porque o governo, apesar de ser diferente neste momento, o problema parece-me ser estrutural, independentemente de quem lá esteja, quer em termos dos recursos existentes, quer em termos da gestão desses mesmos recursos, que claramente é danosa. E, portanto, alguém vai ter que se responsabilizar. E vou até mais longe. Ou isto muda, ou então vamos ter mais casos destes no próximo verão. E eu relembro que o ano passado, ou há 2 anos, já não sei precisar se foi o ano passado ou há 2 anos, mas a Ministra da Saúde demitiu-se por um caso muito semelhante a este. Não é? Com âmbitos diferentes, mas era um caso particularmente semelhante. Portanto, enfim, eu não estou a ver a coisa bem parada. Muito pelo contrário. E há vários hospitais que já disseram... Aliás, nem sei se é este, o das Caldas da Rainha, que diz que até dia 19 de agosto não faz partes, nem presta ajuda neste sentido e etc. Foi isso que o casal fez, ligou 112 e o CODU depois acionou-nos a nós. E quando os bombeiros chegaram à porta do hospital, depararam-se com aquilo que seria inimaginável. Parámos com a senhora dentro do veículo particular, com uma hemorragia abundante, com o feto num saco e não foram assistidos. Portanto, o hospital recusou de atender essa senhora. É assim, eu não sou especialista em matéria jurídica a nível hospitalar, mas eu acho que isto é crime. Eu acho que isto é crime. Eu não sei se há aqui juristas ou não, não sei precisar, mas eu acho que a recusa de ajuda médica, ainda para mais em situações literalmente de vida ou de morte, porque estamos a falar de uma pessoa que infelizmente acabou por morrer, no caso o bebé, eu acho que isto é mesmo considerado crime. Portanto, tem que separar responsabilidades. Nem vou sequer à questão política ou institucional, isso vem para uma segunda etapa, mas em primeiro lugar é quem é que foi a pessoa responsável pela negação de ajuda à grávida que estava a sangrar de forma descomunal no seu próprio carro porque nem conseguiu que a ambulância viesse à sua casa. Mas o que é isto? Portugal sempre teve os seus problemas. Sempre teve. Nós sabemos isso. Mas a partir de uma determinada altura, eu não sou assim tão velho quanto isso, mas eu não cresci num país assim, peço desculpa. E eu só tenho 25 anos.
Portugal não era assim no início dos anos 2000. Havia os seus problemas, claro, sempre tivemos, a corrupção e etc. Alguma desordem na gestão pública, isso sempre existiu, certo? Mas a quantidade de casos deste género a acontecerem cada vez mais de uma forma sucessiva na história moderna de Portugal no século XXI, isto não era normal. Ou sou eu que estou equivocado, mas eu creio mesmo que não estou, isto não era normal. Isto não era normal, porque isto é cada vez mais comum. O ano passado aconteceram situações muito similares, este ano voltaram a acontecer e pelo andar da carruagem vão continuar a acontecer, mas numa medida pior ainda, se querem que vos diga. E volto a frisar, se isto ou nada disto vai ser alterado, a situação vai piorar cada vez mais. E relembro, nós ainda estamos no início de agosto. E estando nós no início de agosto, significa que até ao final do verão, que será até ao final de agosto, não é? Mas vá até meio de setembro, vamos ser um bocadinho mais exigentes aqui na análise, significará que nesse aspecto ainda há mais 45 dias praticamente de gestão para se fazer a nível hospitalar neste âmbito. A situação foi considerada grave pelos socorristas e daí o pedido de ajuda ao CODU. E então só após muita insistência e articulação entre CODU Lisboa e CODU Coimbra, que não resolviam a situação, foi informado o meu colega pelo CODU que iriam entrar em contacto com o Hospital de Caldas a ver o que era possível fazer. O moral da história, nesta circunstância toda, passa-se aqui 30 minutos com uma senhora que tem um aborto espontâneo, que tem hemorragias abundantes e que está à porta de um hospital e que nem à porta do hospital há solução para resolvermos. E eu volto a frisar, não é só o facto de estar à porta do hospital, não só o fator de estar a sangrar descomunalmente, é o fator de ter o próprio filho morto num saco dentro do carro. Isto é das coisas mais desumanas. E negar-se ajuda nesta circunstância. Desculpem lá, isto nem sequer vai para a parte racional, não é? Isto é uma questão humana, isto para na parte emocional e ponto final, não é? Depois a parte racional vem noutros âmbitos, não é? Na gestão hospitalar, na parte política, o que quiserem, mas aqui, desculpem lá, mas isto é mau demais. É mau demais. Como é que é possível? Por isso é que eu gostava de, genuinamente de saber quem é que negou ajuda. Quem é que negou? E se negou porquê? Felizmente que a nossa tripulação de ambulância, de socorro, teve a consciência de que insistiu até que o hospital lá entendeu permitir que se fizesse a ficha e que recebessem a senhora, e a senhora depois acabou por ser atendida no Hospital de Caldas. Isto é surreal, pá, desculpem lá, o quê? Desculpem, mas qualquer pessoa, eu não sei. Eu não me quero dirigir em termos mais pejorativos para com ninguém que possa ter estado aqui envolvido, mas quem é que no seu perfeito juízo olha para uma mulher grávida a sangrar descomunalmente com um filho morto num saco de plástico porque teve um aborto espontâneo há poucos minutos atrás e se recusa a ajudar? Mas quem? Desculpem lá dizer isto assim, mas quem? Não consigo mesmo compreender. E pior, é porque já havia um morto, infelizmente, foi o bebê. Podíamos ter tido 2. Porque, pelos retratos que estão aqui a mencionar, a mulher estava a sangrar de uma forma muito intensa. Portanto, poderíamos ter não só a morte de um filho por recusa médica, não é? Devido ao aborto espontâneo, etc. Porque, sim, era o que é, infelizmente. E depois a mulher no caso, a mãe do bebê. Portanto, podíamos ter tido 2 mortes em vez de uma. À pala disto. Foi à conta da insistência dos bombeiros que a senhora não foi transportada para a maternidade da Bissai Barreto, em Coimbra. Contatado pela TVI, o Centro Hospitalar do Oeste confirma que a senhora acabou por ser assistida nas Caldas da Rainha. Isto é surreal, desculpem lá dizer, mas isto é surreal. É porque se apurem responsabilidades. Porque isto poderia ter levado bem à morte da própria mulher. O filho, infelizmente, quando chegou ao hospital, já lá estava, pelo que eu percebi do decorrer da história. Já estava morto, infelizmente. Mas a mulher poderia ter tido o mesmo caminho também. Recusa de ajuda médica nesta circunstância. Eu creio mesmo que a recusa de ajuda médica é crime. Principalmente nestas circunstâncias. Portanto, enfim.
Entretanto, já houve mais adiantamentos. Vamos ver aqui porque a RTP já deu um update no estado de saúde da mãe do bebê. Caldas de Rainha, falámos com o hospital para perceber o que tinha acontecido. A única informação que nos foi facultada até ao momento é de que esta senhora está internada no hospital, mas também não nos foi dada qualquer tipo de informação sobre o estado de saúde desta mulher de 32 anos. Recordo que as urgências de obstetrícia e ginecologia do Hospital de Caldas da Rainha estão encerradas até amanhã às 9 da manhã, depois estão reabertas durante um período de sensivelmente 12 horas e voltam a encerrar por vários dias. É que naquela zona do oeste, não é? Há falta de hospitais para a procura que existe, não é? Tanto que se fala da construção de mais um hospital para a zona circundante ali daquela região. E nós neste momento termos as urgências fechadas tanto tempo em vários hospitais de várias partes do país, porque eu volto a frisar, e já tinha mencionado nisto num vídeo que fiz para aí há 2 semanas sobre a questão da saúde em Portugal. Isto não é um problema regional. Isto é um problema nacional que tem um foco regional mais forte na parte das Caldas da Rainha neste momento. Porque há uma semana atrás o problema era na área metropolitana de Lisboa, vários hospitais sem capacidade de resposta, agora é aqui nas Caldas da Rainha, portanto estão a ser direcionadas depois para hospitais no Porto, a 200 km, quase 3 horas de viagem. Juro, isto honestamente. Helena Conceição Santos, com um relato de uma situação particularmente grave no Hospital das Caldas da Rainha, que se recusou a atender uma grávida que tinha sofrido um aborto espontâneo e que estava com uma hemorragia abundante. Foi assistida pelos bombeiros dentro da sua própria viatura à porta do hospital. Isto é muito mal. Isto é muito mal. Termina aqui. Isto é muito mal. Desculpem lá dizer-vos isto assim, mas isto é desumano. É desumano, uma falta de profissionalismo. É uma demonstração daquilo em que o país está a transformar, que é um país de terceiro mundo numa região de primeiro mundo. Portanto, ou as coisas mudam de forma estrutural, ou então nada vai mudar. De nada vale começar a mudar os partidos políticos que governam, etc., se o problema em si na raiz não é resolvido. É o que temos. As melhoras à mãe da criança e os meus pêsames e sentimentos e aos respectivos familiares. Acho que não há muito mais a dizer aqui. Ficamos por aqui, meus amigos, dentro do possível. Espero que tenham gostado do vídeo, não é? Um tópico mais sensível. Muito obrigado pela vossa presença aqui. Já sabem, comentem a vossa opinião aí em baixo. E, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se. E até à próxima.